Ok, pessoal, vamos lá, professor Alex Naldo, curso de ondas. Agora vamos para as atividades propostas de 1 a 5 dessa aula número 18, livro 5, Física 3. Então, vamos lá. Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. O bronzeamento não ocorreu, porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de baixa intensidade, baixa frequência, um espectro contínuo, amplitude inadequada, curto comprimento de onda. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: a radiação que produz bronzeamento é a ultravioleta. A ultravioleta que possui um comprimento de onda curto e aí consegue penetrar alguma camada da epiderme, ok? A radiação a que ela estava submetida era uma radiação de uma lâmpada incandescente. Uma lâmpada incandescente emite infravermelho. Então, o infravermelho vai ser uma radiação mais longa, que não vai conseguir penetrar na pele. Então, não vai conseguir estimular a produção de melanina. Então, isso tem a ver com a frequência da radiação. Ou seja, a radiação a que ela estava submetida, que é o infravermelho, tem comprimento de onda maior, maior do que o comprimento de onda do ultravioleta. Maior comprimento de onda significa menor frequência ou a frequência ser baixa, ok? Então, letra B. As frequências maiores produzem menores comprimentos de onda e, portanto, são mais penetrantes na epiderme. 2. O osciloscópio é um instrumento que permite observar a diferença de potencial DDP em um circuito elétrico em função do tempo ou em função de outra DDP. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico tensão versus tempo. Bom, a frequência de oscilação do circuito elétrico estudado é mais próxima de quanto? Aí, para você calcular o que ele está pedindo aqui, que é a frequência de oscilação, lembre-se que você pode calcular isso através do período, né? Frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Lembre-se disso. Então, como é que você calcula, ou determina, ou consegue enxergar o período dessa onda? É o tempo que leva para ela se reproduzir por inteiro. Ela começa daqui e termina aqui. A questão mostra aí, esse papel quadriculado, que cada intervalo desse cai de 1 milissegundo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. E vai assim até 10. Tá vendo? Como o padrão da onda começa aqui, então ele vai até o vale e sobe até a crista e volta até a posição inicial, no zero, passando por um tempo de, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o período foi de 8 milissegundos. É só ficar de olho aqui, ó, nessa escala. Ou seja, 8 vezes 10 a menos 3 segundos. Tudo bem? Então, qual é a frequência? A frequência vai ficar igual a 1 sobre 8 vezes 10 a menos 3. Ou seja, em cima vai subir 1000 dividido por 8. Ok? E aí, você vai ter, então, nessa questão número 2 aí, a resposta de 125 Hz. 125 Hz, letra E. Questão número 3.
Em 26 de dezembro de 2004, um tsunami devastador, originado a partir de um terremoto na costa da Indonésia, atingiu diversos países da Ásia, matando quase 300 mil pessoas. O grau de devastação deveu-se, em boa parte, ao fato de as ondas de um tsunami serem extremamente longas, com comprimento de onda de cerca de 200 quilômetros. Então, comprimento de onda de 200 quilômetros. Isso é muito maior que a espessura da lâmina de líquido D, típica do Oceano Índico, que é de cerca de 4 quilômetros. Isso, na verdade, aqui, ó, esse Dzinho aqui, ele está dizendo que é a média de profundidade. Então, D igual a 4 quilômetros. Bom, nessas condições, com boa aproximação, a sua velocidade de propagação toma-se dependente de D, obedecendo à relação V igual a raiz de GD. G é a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, e D é a profundidade. Okay? Então, sabendo-se que o tsunami consiste de uma série de ondas sucessivas, qual é o valor mais próximo do intervalo de tempo entre duas ondas consecutivas? O intervalo de tempo entre duas ondas consecutivas, ele quer saber exatamente o período. Ok? O período vale quanto? Ok? Eu tenho aqui, ó, a primeira onda, a segunda onda, ok? Então, quanto tempo vai levar para uma onda passar? Esse tempo, daqui para cá, é chamado de período. É o intervalo de tempo entre uma onda e outra. É o intervalo de tempo que leva para uma onda inteira passar, né? Período. Bom, por outro lado, ele está dizendo aqui o seguinte, que enquanto a profundidade, veja o comprimento de onda, 200 quilômetros. Então, se a gente pudesse representar, seria uma onda assim, ó, uma onda de 200 quilômetros de comprimento de onda. Agora, a profundidade de apenas 4 quilômetros. E aqui seria o fundo do mar, ok? Então aqui, ó, você teria uma velocidade. O tempo em que uma e outra onda passa é o tempo de um período. Então, vamos utilizar a própria fórmula que ele deu na questão. Essa velocidade aqui seria de quanto? A velocidade seria raiz quadrada da gravidade, que é 10, vezes a profundidade, 4 km ou 4.000 metros. Então, isso daqui vai dar raiz de 40.000. Então, isso dá uma velocidade de 200 metros por segundo. Uma velocidade de 200 metros por segundo. Bom, com essa velocidade, qual será então o período, né? Você pode fazer o seguinte, ó, V é igual a lambda vezes frequência, ou lambda sobre período. A velocidade achamos 200. O comprimento de onda é de 200 quilômetros, então 200.000 metros sobre período. Então, o período vai ficar 200.000 dividido por 200. Isso daqui vai dar 1000 segundos. Se você divide isso daqui por 60, para encontrar em minutos, vai dar aproximadamente aqui 16,7 minutos.
pessoal, sinceramente, que canetinha chata. Quando a gente precisa escrever alguma coisa pequena. Ai, meu Deus. 16,7 minutos. Pronto. Bom, o mais próximo aí é a letra C. 17 minutos. Tudo bem? Quarta questão. Um forno micro-ondas possui um magnetron, gerador de ondas eletromagnéticas, cujo comprimento de onda é de 12 centímetros. Então vamos lá, comprimento de onda de 12 centímetros. Ele quer a resposta da frequência em Hz, então eu já vou converter isso daqui para 0,12 metros. Pronto. Ele diz que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 a 5 km por segundo. Só que você já sabe que quilômetro, na verdade, é o quê? É 10 a terceira metro. Então você já pode pegar essa informação aqui da velocidade e colocar que a velocidade vai ser 3 vezes 10 a quinta vezes 10 a terceira metro. Então você vai ter uma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metro. Ok? Agora que você já tem em metro o comprimento de onda e em metros por segundo a velocidade, metros por segundo, você pode determinar tranquilamente a frequência V igual a lambda vezes F, a velocidade 3 vezes 10 a oitava, o comprimento de onda 0,12, ok? Então, a frequência vai ser 3 vezes 10 a oitava. Aqui embaixo, você pode colocar 12 vezes 10 a menos 2. Então, vai ficar 3 sobre 12. E aqui em cima vai ficar 10 a décima, porque esse 10 a menos 2 vai subir 10 ao quadrado. Ok? Isso aqui vai dar 0,25, porque isso aqui é a mesma coisa que 1/4, né, pessoal? 3 sobre 12, 0,25 vezes 10 a décima. Nem precisa colocar isso aqui em notação científica, né? 2,5 não precisa, porque tem essa resposta já aqui, ó, 0,25 vezes 10 a décima. Então, letra D. Última questão dessa parte, Enem. A radiação ultravioleta UV é dividida de acordo com 3 faixas de frequência, UVA, UVB e UVC, conforme a figura a seguir. Veja que a frequência ela vai subindo, não é isso? UVA são as frequências mais baixas, UVB as frequências intermediárias e UVC as mais elevadas, ok? Então a faixa crescente aí de frequência da esquerda para a direita. Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa de UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de 5 filtros solares. Então, nós temos aí do filtro solar 1 até o 5º. E veja que a absorção de cada filtro solar desse, o pico de absorção, se dá para determinados comprimentos de onda. Então veja que para esse filtro solar daqui, ó, esse daqui é o filtro solar número 3. Ele absorve mais a radiação ultravioleta B quando ele está mais ou menos por aqui assim, ó, nessa faixa de comprimento de onda. Então saber interpretar gráfico é muito importante para principalmente o Enem. Esse outro filtro solar aqui, ó, esse aqui é o filtro solar número 5. Ele tem uma maior taxa de absorção, ele protege mais o seu corpo quando está exposto a uma radiação que bate mais ou menos aqui. E por aí vai, né? Esse outro de cá, ó, que é o 4. O pico de absorção dele se dá mais para esse pedacinho aqui, ó, esse tamanho de comprimento de onda. É só você fazer a conversão, porque em cima você tem frequências em segundo a menos 1. Segundo a menos 1 é a mesma coisa que Hertz.
E aqui embaixo você tem frequências em nanômetro. Nanômetro é a mesma coisa que 10 a menos 9 metros. Então, vamos lá. Como ele quer o melhor bronzeador para a radiação UVB, então o intervalo é esse aqui, né? UVB. Eu vou pegar a menor frequência e a maior para servir como referencial. Então vamos lá. Eu vou chamar essa frequência aqui de F1 e essa de cá de F2. Tudo bem? Bom, você tem que lembrar que V é igual a lambda vezes F. Então, vamos lá. Para 3 vezes 10 a oitava, eu vou calcular aqui o comprimento de onda lambda 1 para a frequência F1, que ali está dizendo que é 9,34 vezes 10 a 14. Está aqui, ó, o valor da frequência F1. Ok? Então temos que fazer essa continha chata aqui. O lambda 1 vai dar, então, 3 vezes 10 a oitava dividido por 9,34 vezes 10 a 14. Ondas, pessoal, geralmente é um tema simples. O chato são as continhas. 0,32 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é a mesma coisa que 320 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 6. Ora, então, isso vai dar um comprimento de onda lambda 1 de 320 vezes 10 a menos 9. Ok? Veja que eu peguei isso aqui, ó, e transformei em 320 vezes 10 a menos 3. Justamente para fazer 10 a menos 3 vezes 10 a menos 6 e obter a 10 a menos 9. Por quê? Porque aqui agora eu tenho 320 nanômetros. Ok? Pronto. Agora vamos para F2. Ok? Então, mesma coisa, V igual a lambda F. 3 vezes 10 oitava vai ser igual a lambda 2 vezes a frequência lá, que é 1,03 vezes 10 elevado a 15. A frequência é F2, essa frequência aqui, ó. Tudo bem? Pronto. Então, lambda 2, 3 vezes 10 a oitava dividido por 1,03 vezes 10 elevado a 15. Isso daqui vai dar 2,91 vezes 10 a menos 7, que é a mesma coisa que 291 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 7. Eu fiz isso para quê? Para a gente ficar com lambda 2 igual a 291 vezes 10 a menos 9, ou seja, 291 nanômetros. 291 nanômetros. Ok? Bom, então, se você observar bem, o filtro que mais se aproxima disso daí é o filtro número 4. Filtro número 4. Ok? Acompanhe aqui o comportamento do filtro número 4. Ó. Se você puxar aqui, ó, o pico de absorção dele vai estar exatamente aqui, ó, no intervalo entre 291 e 320. Percebeu? Entre 291 e 320, você vai ter que o melhor bronzeador é realmente esse carinha aqui, ó, o filtro solar número 4. Ok? Então, letra B. Então, próximo encontro nosso, a segunda parte, que são as questões de 6 a 10. Obrigado e até lá.